Começar a dar imagem para mim da mulher que se envolveu num acidente e não é um caso isolado. Advogada, letrada, entendedora da lei, já tinha atropelado uma pessoa aqui em Londrina, matado uma pessoa no trânsito e agora é flagrada novamente se envolvendo num acidente depois de ter ingerido bebida alcoólica. O questionamento que fica pra gente, né, Wesley? O Wesley vai conversar comigo sobre esse assunto, é sobre a aplicabilidade da lei. Porque se a pessoa tem uma condenação na justiça, o mínimo que a gente imagina que vai acontecer é ela refletir sobre os próprios atos e falar, poxa, eu bebi, eu dirigi, eu errei, eu matei uma pessoa num acidente. Eu não quero que nunca mais isso aconteça. Então a combinação entre bebida e direção nunca mais eu vou praticar. Mas não foi o que aconteceu, Wesley. Caso que mostra a fragilidade da lei de trânsito no Brasil, né, Parra? A Luciana Siqueira, ela que é advogada, ela se envolveu em um acidente em agosto de 2018, aqui nesse ponto onde nós estamos, na BR-369, em frente ao Parque Governador Ney Braga. Para vocês terem ideia, né, uma das principais vias de Londrina, nós fizemos questão de vir aqui, então, e mostrar essa situação. Por aqui passam muitos carros e veículos, e então, em agosto de 2018, o Júlio César Fontana, ele que trabalhava como porteiro na região central de Londrina, estava seguindo embora para casa depois de mais um dia de um intenso trabalho. Ele morava no Jardim Santo Amaro, em Cambé, e quando passou por esse trecho, em uma moto, foi atingido pelo carro que era conduzido pela Luciana. A Luciana estava embriagada. O teste do bafômetro à época apontou 0,64 miligramas de álcool por litro de sangue, ou seja, apontando que ela tinha consumido bebida alcoólica antes de dirigir. Depois da batida, o Júlio César não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A mulher foi levada ao hospital e a justiça chegou a determinar a prisão dela em flagrante, mas ela pagou a fiança antes mesmo de sair do hospital e nem chegou a ir para a cadeia. Foram longos anos de busca por justiça, a família fez uma longa campanha com diversos protestos e em março do ano passado, em 2022, ela passou pelo júri popular e foi condenada pelo crime de homicídio ao volante, ou seja, ela foi condenada pelo crime de homicídio e pegou uma pena de 7 anos e 11 meses de reclusão em regime semiaberto. Além disso, também teve a Carteira Nacional de Habilitação suspensa. Depois desta condenação, a família teve até uma sensação de justiça, mas foi surpreendida ao saber que neste fim de semana a Luciana estava conduzindo um carro em Sarandi e, segundo a polícia, também estava embriagada. O teste do bafômetro que foi realizado após esse acidente que aconteceu na região de Maringá apontou 0,29 miligramas de álcool por litro de sangue, apontando que ela tinha consumido bebida alcoólica novamente antes de dirigir. Mas como o teste não deu 0,30, ela não foi presa e ficou em liberdade. No acidente em Sarandi, ela ainda dirigiu pela contramão, segundo testemunhas, estava alterada, bateu em outro carro. Neste outro veículo tinham um casal e também 2 crianças. As 4 pessoas precisaram de atendimento médico, foram levadas ao hospital com ferimentos moderados. Quase uma nova tragédia por conta da embriaguez ao volante. E a equipe de reportagem de Maringá, da RIC TV, preparou uma reportagem completa mostrando como foi esse acidente no fim de semana. E logo depois, na sequência, nós vamos ouvir também a família do Júlio César Fontana, o homem que morreu aqui em Londrina. E a família está bem revoltada. Primeiro, vamos assistir a reportagem sobre o acidente deste fim de semana. Você bebeu? Não, não bebi. Pode fazer o bafômetro. Como que é teu nome? Para! Aqui é o do bombeiro. Não, não Aqui vou. é o do bombeiro. Não posso. Escuta. Não, para. Tá filmando. Você volta pro para, local lá. Não é o que aponta o bafômetro. O resultado do teste, 0,29 mililitros de álcool no sangue da motorista que provocou o grave acidente em Sarandi. A mulher descia por essa via, mas ao fazer o cruzamento, ela não foi na sua mão certa. Veio aqui na contramão, onde se deparou com um veículo que vinha dentro uma família. Um casal e 2 crianças, uma de 5 e outra de 8 anos. As 2 crianças ficaram feridas. Pelo chão ainda é possível ver, pedaços dos 2 veículos por conta do impacto da batida. A mulher não podia estar dirigindo por 2 motivos.
A embriaguez ao volante, que foi comprovada pelo teste do etilômetro. E outro motivo é que ela estava com a carteira suspensa. E quem deve, teme. A motorista tentou fugir logo após a batida, mas não foi muito longe. Antes, foi contida por populares. Ferida. E ela estava fugindo do local da colisão aqui. Os 4 ocupantes do carro atingido receberam atendimento médico no local. Tiveram ferimentos moderados, mas por sorte não correm risco. A motorista vai ter que se explicar na justiça. Ô Wesley, imagino que para a família do Júlio, a ferida que estava sendo cicatrizada, depois de tudo que aconteceu lá atrás, arrancaram a tampa da ferida de novo, né? O coração da família sangra em ver que a motorista que provocou o acidente com morte, condenada pela justiça, agora volta a dirigir e provocar um acidente de novo embriagado, Wesley. A sensação da família Fontana é que tudo foi em vão. O protesto que eles realizaram, também o júri popular que foi realizado aqui em Londrina. Inclusive, a defesa da Luciana, à época, tentou transferir esse júri para outra cidade, mas o Tribunal de Justiça do Paraná manteve o júri aqui na cidade de Londrina. Aconteceu no fórum, ali na Avenida Tiradentes. Um protesto foi realizado em frente ao fórum e saiu a sentença, 7 anos e 11 meses de reclusão em regime semiaberto. Mas a família do Júlio César Fontana foi realmente surpreendida com essa notícia que ela estava novamente dirigindo embriagada. E quando souberam que ela não ficou detida mesmo sendo reincidente, aí a sensação de impunidade tomou conta de todo mundo. Inclusive o advogado que atuou como assistente de acusação, ou seja, defendeu a família do Júlio César nesse processo, pretende entrar com um pedido na justiça, alegando que esse outro acidente também traz a sensação que a mulher continua cometendo crimes, para pedir a prisão dela. E tudo pode ser reaberto, o caso pode ser até reaberto na justiça. Nós vamos acompanhar uma reportagem completa porque fomos até a casa do Júlio César, que fica em Cambé. Por lá mora a família dele. A esposa, a viúva, a Maria Zenaide, está realmente revoltada e emocionada, deu o seu relato, pedindo por justiça. Mais uma vez, a esperança é que algo ainda seja feito. Vamos assistir a reportagem completa agora aqui no BG. Os cartazes utilizados em protestos realizados pelos familiares e amigos de Júlio César Fontana, de 41 anos, continuam guardados. O principal pedido era por justiça, mas a motorista que foi condenada provocou outro acidente e, segundo a polícia, novamente embriagada. A sensação que fica é a de impunidade. Que justiça é essa? Que eu passei praticamente 3 anos lutando para ter um júri, para depois chegar no júri, ela ser absolvida. Não pelo júri, porque o júri a condenou, mas pelo juiz. E aí, hoje, ela está na rua, ela está bebendo, ela continua bebendo, ela continua atropelando pessoas, ainda mais com criança, isso, sabe, de que valeu? O marido de Zenaide morreu após um grave acidente em agosto de 2018, na BR-369, em frente ao Parque Governador Ney Braga, em Londrina. Ele era porteiro e estava indo para casa depois de mais um dia de trabalho. No caminho, foi atingido pelo carro, conduzido pela advogada Luciana Siqueira. O teste do bafômetro apontou 0,64 miligramas de álcool por litro de sangue. No ano passado, ela foi condenada a 7 anos e 11 meses de reclusão em regime semiaberto por homicídio e teve a CNH suspensa. No entanto, no fim de semana, também embriagada, provocou um acidente em Sarandi, na região de Maringá, na contramão. 2 crianças e 2 adultos foram atendidos com ferimentos moderados. E, segundo testemunhas, ela tentou fugir do local. Você bebeu? Não, não bebi. Pode fazer o bafômetro. Como que é teu nome? Para! E ela estava fugindo do local da colisão aqui. A nossa equipe de reportagem está em Cambé. Aqui mora a família de Júlio. Esse era o destino dele na noite do acidente, mas nunca mais voltou para casa. Conversamos com os familiares que buscaram por longos 3 anos por justiça. Eles ficaram revoltados quando descobriram que Luciana continua dirigindo embriagada
e quase provocou outra tragédia. Fiquei em choque, porque eu não sabia até que ponto estavam essas crianças, né? Como elas estavam, na verdade, se elas estavam gravemente feridas, se tinha acontecido algo maior. Eu não consegui nem trabalhar mais, eu paralisei, tentei entrar em contato com a família para saber como estavam essas crianças, porque eu fiquei apavorada, me veio a lembrança do que eu sofri com a morte do Júlio, do que a gente passou naqueles dias, aquela angústia toda, veio tudo, sabe? Assim, foi muito ruim, é uma situação muito difícil. O bafômetro feito em Sarandi pela PM apontou 0,29 miligramas de álcool por litro de sangue. E como foi abaixo de 0,30, Luciana Siqueira não foi presa. Um boletim de ocorrência foi registrado e o veículo apreendido. Para a mulher que perdeu o marido em uma imprudência causada pela mesma motorista, foi difícil acreditar que ela não foi para a cadeia. Eu pensava, poxa, que Brasil é esse que nós estamos, onde a pessoa mata alguém e fica livre para matar mais? Sabe, aquilo me deixou muito, muito mal, porque eu falei, nossa, que impunidade é essa? Onde já se viu? Essa pessoa podia estar presa. Para o advogado que atuou como assistente de acusação no processo de Júlio, o caso revela fragilidade na lei de trânsito. Ela nem terminou de cumprir a pena pela morte do seu marido e já é reincidente na conduta de dirigir embriagada. Inadmissível. Nós temos que mudar a legislação do nosso país para que criminosas contumazes como ela não saia por aí fazendo o que bem quiser e nos dando o ar de que o nosso sistema legal não funciona. A indignação tomou conta de toda a família Fontana. Nas fotos ficam as lembranças de Júlio. Além da esposa, ele deixou uma filha de 15 anos. Mais de 4 anos depois do acidente, a saudade é muito grande. A viúva não consegue segurar a emoção. Até hoje eu sofro. Estava até falando agora há pouco, eu falei, poxa, a gente tinha todos os planos juntos. A gente tinha uma vida, ele era muito alegre, ele era muito para cima, sabe? Uma pessoa boa que meus filhos não esquecem dele. A gente não esquece dele de jeito nenhum, porque dentro dessa casa, essa casa era outra com ele. Você entende? Então, assim, faz uma falta tremenda. Quem me conhece sabe que eu estou falando isso. Porque eu já falei isso para os meus parentes, para os meus amigos, para os familiares. Eu falo, gente, a falta que o Júlio me faz. É uma falta que ninguém e nada pode suprir. Mas ela seria um pouquinho amenizada caso a justiça tivesse aplicado uma pena que impedisse essa mulher, por exemplo, de cometer outro tipo de crime. Porque a sensação de justiça falaria, poxa, meu marido não está mais aqui. Não está mais aqui para sorrir comigo, para chorar comigo, para brigar comigo, para viver comigo. Mas pelo menos a pessoa que provocou esse acidente hoje está atrás das grades, hoje está impossibilitada de dirigir. Não vai mais abreviar a história de vida de ninguém. Mas na prática não é o que aconteceu. É um relato forte, né, Wesley, de cortar o coração e de ver que, infelizmente, os crimes de trânsito não estão dando em absolutamente nada. É muito forte, Parra. Até uma informação de bastidor que é legal a gente trazer aqui no Balanço Geral. A Maria Zenaide, ela foi então avisada que a mulher teria se envolvido em outro acidente pela família de uma outra pessoa que morreu em um acidente que chamou muita atenção aqui em Londrina, que aconteceu na 10 de dezembro, onde o Jean e o Eliette morreram, um caso que também teve grande repercussão em que um carro bateu na moto parada no semáforo. Ou seja, essas famílias mantêm contato, elas esperam por uma justiça maior no Brasil, que realmente tenha punidade contra essas pessoas, e nós já falamos diversas vezes com especialistas aqui na RIC TV. No Balanço Geral mesmo, né, Parra, esse assunto já veio à tona há alguns meses atrás, quando teve a morte do homem na Avenida 10 de Dezembro, que foi atropelado por um adolescente e uma motocicleta. À época, nós entrevistamos um advogado especialista aqui no Balanço Geral e ele ressaltou que realmente a lei é branda e que deveria ter uma pena maior, então, para essas pessoas, até para criar uma sensação na população que esses casos não fiquem impunes. A Maria
a Zenaide está sofrendo e pede por justiça. Infelizmente, mais um caso que fica a sensação de impunidade para a família e também para a sociedade. Agora nós vamos acompanhar o que vai acontecer então com a Luciana Siqueira, ela que é advogada e se envolveu pela segunda vez em um acidente embriagada, desta vez foi lá em Sarandi, Parra. Então, a nossa equipe de produção aqui da RIC TV Londrina, como a produção da RIC TV Maringá, tentaram contato com a defesa da advogada, que foi flagrada de novo dirigindo embriagada. Por enquanto, não tivemos nenhuma posição. O espaço está aberto para a doutora ou para os seus advogados e para quem quiser falar, para que dê uma justificativa do porquê aconteceu de novo. Eu vou colocar mais uma vez um trechinho da Zenaide falando, a viúva do Júlio. O Wesley comentou que ela troca informações com outras vítimas também de acidentes. Elas simplesmente não só compartilham a mesma dor, mas elas compartilham a mesma indignação de ver que esses casos, onde pessoas morrem, onde corações sangram das pessoas que ficam, e a impunidade reina. Não é porque um juiz não caneteou direito, é porque a lei é branda, a lei é fraca, a lei é falha, cheia de brecha, que permite que uma pessoa que já matou no trânsito volte a dirigir e dirigir embriagada. Veja aí o que diz a Zenaide, a esposa do Júlio. A viúva não consegue segurar a emoção. Até hoje eu sofro. Estava até falando agora há pouco, eu falei, poxa, a gente tinha tantos planos juntos. A gente tinha uma vida, ele era muito alegre, ele era muito para cima, sabe? Uma pessoa boa que meus filhos não esquecem dele. A gente não esquece dele de jeito nenhum, porque dentro dessa casa, essa casa era outra com ele. Você entende? Então, assim, faz uma falta tremenda. Quem me conhece sabe que eu estou falando isso. Porque eu já falei isso para os meus parentes, para os meus amigos, para os familiares. Eu falo, gente, a falta que o Júlio me faz. Se coloca no lugar dela. Você, mulher, ou você, marido, se perdesse a sua esposa, da forma como foi. Uma coisa é uma doença. A doença vem, a pessoa vai se agravando, infelizmente, partiu, chegou a hora. Mas um acidente como foi, da forma como foi, e depois vem a condenação. Você fala, poxa, beleza, vou poder tocar a vida de agora em diante. Aí tem uma nova batida com a mesma mulher, embriagada. Ou seja, não aprendeu absolutamente nada do que estava na sentença do juiz. 22, nós estamos de volta para falar dos acidentes que envolvem essa advogada. Essa advogada, segundo a própria justiça, porque ela foi condenada, ela se envolveu num acidente que terminou com a morte do Júlio. Júlio era porteiro e morava em Cambé. Saiu do trabalho em Londrina, foi para Cambé para voltar, foi atropelado e foi morto num acidente. Alguns anos se passam, ela foi condenada pela justiça porque estava embriagada na hora que estava dirigindo. Alguns anos se passam e nesse final de semana ela se envolve em um outro acidente, em Sarandi, ali pertinho de Maringá. E foi flagrada de novo, dirigindo embriagada. A família do Júlio ficou revoltada e não é para menos, O Wesley conversou hoje com a família e eles tinham uma sensação de que justiça tinha sido feita, né, Wesley? Porque, poxa, foi condenado, tal, mesmo que tenha sido num semiaberto, foi condenada pela justiça, 8 anos. Mas agora vem a notícia de que pegou o carro, dirigiu embriagada de novo. É a ferida que se abre mais uma vez, Wesley. Ficaram surpreendidos, revoltados, indignados com o acidente que aconteceu em Sarandi neste fim de semana. O detalhe também, né, Parra, que a Luciana Siqueira, ela estava com a carteira nacional de habilitação suspensa por conta do júri que ela passou aqui em Londrina. Ou seja, não poderia estar dirigindo um veículo. Ainda mais embriagada, obviamente que não poderia estar conduzindo o veículo então em Sarandi. O teste do bafômetro realizado pela PM neste fim de semana apontou 0,29 miligramas de álcool por litro de sangue, ou seja, que ela tinha consumido bebida alcoólica antes de dirigir e ela colidiu contra o carro de uma família. Segundo testemunhas, passou na contramão, houve uma colisão frontal e neste carro da família então estavam um casal e 2
crianças. As 4 pessoas foram levadas ao hospital, passaram por exames e têm ferimentos moderados. Mas esse acidente do fim de semana assustou e muito a família do Júlio César Fontana. Ele que morreu em um acidente em agosto de 2018 na BR-369, em frente ao Parque Governador Ney Braga. Como você bem disse, ele era porteiro, estava trabalhando no centro de Londrina, seguia embora para casa em Cambé, no Jardim Santo Amaro, quando foi surpreendido então pelo veículo que era conduzido pela Luciana em agosto de 2018 e em uma batida muito forte, esse homem não resistiu aos ferimentos e morreu. O acidente aconteceu em agosto de 2018. Foram mais de 3 anos, uma luta incansável por justiça, até que o júri popular foi realizado em março do ano passado, ou seja, aproximadamente 1 ano, e essa mulher foi condenada a 7 anos e 11 meses de reclusão em regime semiaberto. À época, no acidente do Júlio César Fontana, o exame do bafômetro apontou 0,64 miligramas de álcool por litro de sangue. Ela chegou a receber voz de prisão, mas pagou a fiança ainda quando estava no hospital e não foi para a cadeia. Agora o exame apontou 0,29. Como não chegou a 0,30, ela não recebeu a voz de prisão e isso deixou a família do Júlio César Fontana ainda mais revoltada, já que ela é reincidente nesse tipo de crime. Nós fomos até Cambé, conversamos com a Maria Zenaide, ela que é a viúva, era casada com o Júlio César. O Júlio ainda deixou, além da esposa, uma filha de 15 anos e muita saudade. A família está revoltada, com muita saudade dele, não é por menos, e também os amigos não acreditam no que aconteceu até hoje. Um pouco mais de 4 anos do acidente, a revolta ainda é muito grande. Eles ainda têm um pouquinho de esperança, Parra, que a justiça seja feita, mas depois do acidente do fim de semana, a sensação é de impunidade. Vamos ouvir a Maria Zenaide agora aqui no BG. Fiquei em choque porque eu não sabia até que ponto estavam essas crianças, né? Como elas estavam, na verdade, se elas estavam gravemente feridas, se tinha acontecido algo maior. Eu não consegui nem trabalhar mais, eu paralisei, tentei entrar em contato com a família para saber como estavam essas crianças, porque eu fiquei apavorada, me veio a lembrança do que eu sofri com a morte do Júlio, do que a gente passou naqueles dias, aquela angústia toda, veio tudo, sabe? Assim, foi muito ruim, é uma situação muito difícil, ainda mais com criança, isso, sabe? Que justiça é essa? Tem mensagem que, inclusive, no nosso WhatsApp, ó, é a justiça desse país, e é assim mesmo, pá. Os crimes ficam na impunidade. E nesse caso até houve condenação, né? Mas não impossibilitou que a mulher cometesse o mesmo erro. Nesse caso não matou uma outra pessoa em Sarandi, menos mal. Mas voltou a se envolver num acidente porque tinha bebido e depois pegou a direção. Reforçando para você, nós procuramos, tanto a nossa produção de Londrina quanto a produção da RIC TV em Maringá, uma posição por parte da defesa da doutora, da advogada aí que se envolveu de novo num acidente. Por enquanto não tivemos nenhum retorno. O espaço continua aberto, caso ela queira se defender e que possa dar uma satisfação também para a família do Júlio, que hoje teve a ferida arrancada. Sabe quando está cicatrizando aquela casquinha? Você vai lá e mexe e sangra tudo de novo? É o que aconteceu agora, quando eles viram que a justiça brasileira falhou mais uma vez, porque a pena não serviu para que a pessoa mudasse o seu comportamento.